Aprendizagem das crianças com hiperatividade. Contexto e percepção social. Para isso, vamos definir o que é contexto, né? Esse contexto pode ser desdobrado entre o contexto socioafetivo, o contexto cognitivo e a percepção social. Para falarmos de contexto, vamos desdobrar um pouco esse termo buscando uma definição, né? É um espaço de manifestação do comportamento, né? De uma resposta social da criança e de todas as pessoas, né? Esse contexto ele tem um papel essencial, né? Na aquisição de gratificação obtida da relação com os outros, mas também, né, permite que a criança assimile os papéis e as normas sociais estabelecidas, né, em diferentes situações nos ambientes. Quer dizer, é nesse contexto que se desenvolvem as trocas, as interações e a criança adquire, né, os valores morais, os valores éticos, adquire uma linguagem, né, adquire um comportamento, né, um comportamento que é adequado, um comportamento que é reconhecido socialmente, seja naquela família, naquele espaço social. Assim, é importante entendermos a relação desse contexto com o comportamento, né? Esse comportamento vai ser a forma de manifestação dos efeitos das relações nesse contexto, tá? E isso se dá, né? Isso se deu num processo de aprendizagem, né? Isso se deu num processo de educação. Mas vale também ressaltar que esse é um processo recíproco, né? Então, a criança em desenvolvimento recebe, né, esses valores, recebe essa educação do ambiente, mas ela também, né, de uma forma ativa, de uma forma receptiva, responde, né? E responde de que forma? Da sua forma interpretativa, né? Ela interpreta essas influências, essas interferências e vai internalizar um modo de se comportar, né? Então, lembrar que há uma reciprocidade, né? Uma relação interdependente entre o contexto e o comportamento. Partindo desses aspectos, é importante também destacarmos as dificuldades de ajustamento, né? Que são provocadas por essas interações, mas que vão apresentar conflitos, né? Que desencadeiam, né, percepções que são muito mais negativas e de maior rejeição, né? Seja do ambiente, seja da criança. E isso pode acontecer ao longo de um desenvolvimento e pode se constituir como um problema, né? Sendo um problema, né, vale destacar, né, que quando o ambiente ou as crianças se deparam, né, com situações nas quais elas não identificam qual é o comportamento adequado, o comportamento a ser manifestado, aí verificamos esta incompatibilidade, né, esse desajustamento de respostas desta ordem do comportamento, que vão refletir comportamentos ambíguos ou contraditórios, né, que podem ser ajustados na interação com o contexto, retomando, né, retomando valores, retomando regras, retomando combinados. Definindo então o que é contexto, passamos à especificidade de um contexto que é o contexto socioafetivo, né? Esse contexto socioafetivo é sim esse ingrediente essencialmente humano, né? Das relações emocionais, afetivas, sentimentais que envolvem, né, as relações humanas, envolvem um contexto de comportamento. Um outro contexto importante é o contexto cognitivo, e aqui nós falamos das estruturas cognitivas, né, presentes desde os processos básicos até os processos superiores de pensamento. Assim, a sensação, a percepção,
a memória, a atenção e concentração, pensamento e linguagem, né? São contextos cognitivos importantes e que vão também se desenvolver, né, nessa troca com o ambiente. Vale aqui destacar alguns estudiosos, né, do desenvolvimento cognitivo. As estruturas de pensamento de Piaget, né? Então Piaget preocupou-se com a origem dessas estruturas cognitivas, desse contexto, desse ambiente cognitivo para o desenvolvimento do pensamento e apresentou as estruturas de pensamento. Um outro pesquisador para pensar o desenvolvimento cognitivo é Howard Gardner, das inteligências múltiplas, né, que desdobra essa capacidade cognitiva, a inteligência, em diferentes áreas, né, cognitivas, espacial, interpessoal, intrapessoal. Um outro pesquisador importante é Goleman, que vai estudar a inteligência emocional, né? Então, interliga, né, esse aspecto cognitivo a um aspecto essencialmente emocional. Então, partindo dessa relação, né, desse desdobramento do que é o contexto, um outro termo importante é pensarmos a percepção, mas uma percepção social, né, que trata de uma percepção interna, né, que vai dizer de uma linguagem interna, do modo como esse sujeito, essa criança, percebe, né, o seu mundo mediado pelos seus atributos, tá? Então, por aquilo que é do seu interior, tá? A percepção e uma percepção social, nós podemos dizer que é como as crianças aprendem a falar consigo mesmas, né? Como um meio de controlar o seu comportamento. Às vezes ela faz isso é um termo natural, a criança fala alto, né? Ela fala o que ela vai fazer, ela pensa alto sobre os argumentos, sobre o que ela compreende, e às vezes a gente quer saber com quem que ela está conversando, é com ela mesma, né? Então isso é desta ordem, né? Desta ordem de uma percepção e de uma percepção social, que ela vai responder a um social, tá? Essa fala é normal, né? E ela é prevista num desenvolvimento normal, e ao longo de um tempo ela deve internalizar toda essa percepção social e transformar isso num comportamento, né? Numa reação social que espera-se esteja o mais ajustado e adaptado socialmente para que ela possa, né, interagir e produzir neste ambiente social onde ela está inserida. Um outro aspecto importante que relaciona a questão do contexto, né, e a questão da percepção é destacarmos o estilo cognitivo, né, principalmente quando falamos da escola, né, quando falamos dos processos de aprendizagem. E o que nós vamos entender, como nós podemos compreender o que é o estilo cognitivo? É uma forma, né, ou é a forma como nós percebemos as informações que recebemos do mundo, das mais diferentes fontes, né, e a forma como nós processamos essas informações e efetuamos respostas destas informações, né? O que implica em diferenças, né, nos processos de recebimento dessas informações e de aprendizagem, né, os efeitos sobre uma aprendizagem. Então, os estilos cognitivos, eles estão relacionados aos estilos de aprendizagem, né? E aqui nós vamos poder também destacar que há pesquisadores que se dedicam, né, minuciosamente a compreender, né, do que tratam esses estilos cognitivos, do que tratam esses estilos de aprendizagem. Mas nós vamos relacioná-los neste momento, né, a esses aspectos. Dependem de um contexto, né, de um ambiente onde a criança se relaciona, de uma percepção, né, de uma percepção própria, de uma percepção social, que ela, a partir daí, vai manifestar comportamentos e que podem estar
ajustados, espera-se, né, e que levem a um sucesso na aprendizagem. Ainda poderíamos incrementar, né, esta percepção social, alguns caminhos, né, perceptivos que vão interferir tanto, né, nos estilos cognitivos quanto nos estilos de aprendizagem, né? Esses caminhos perceptivos podem ser destacados como o caminho visual, né, que é próprio mesmo da condição de percepção visual, um caminho sinestésico que está mais voltado ao corpo, né, às sensações e movimentos corporais, e um terceiro caminho que é o caminho auditivo, né? Então muito mais aguçado nessa sensibilidade auditiva, né? Então vale essas dimensões para, né, as práticas de aprendizagem, né, que possam estimular, né, essas diferentes fontes de percepção. Também é importante nós destacarmos os estados de consciência, né, que nós vamos ter, né, possibilidades de consciência de ideias, né, de pensamentos, de percepções conscientes, subconscientes ou inconscientes, né? E aqui daí vamos relacionar esses aspectos subconscientes e inconscientes, né, a um outro atributo importante do sujeito, que é a sua identidade, a sua personalidade, né, que é um aspecto mais interno, mais subjetivo, né, que nós nem sempre temos acesso, só sabemos dos efeitos, né, das respostas que aparecem nos comportamentos, mas não podemos esquecer, né, que há aspectos tão internos, né, da pessoa que ficam alojados, né, num inconsciente.